Então, pessoal, a gente vai fazer hoje esse exercício. É um tutorial para criar uma apresentação no InDesign, como se fosse uma apresentação de algum trabalho, de alguma disciplina, mas a gente vai ter uma opção já pré-estipulada, né? Abrir o InDesign aqui, a gente vai criar um arquivo novo, mas antes, se vocês procurarem no Pinterest, por exemplo, a gente vai ter vários. Botei aqui Presentation InDesign e daí veio várias opções, e vocês podem procurar de repente alguma ideia e não precisa baixar, não precisa comprar, né? A gente pode fazer isso só vendo o layout de como a pessoa usou e tentar simular esse layout, criar esse layout depois também no InDesign, só que um layout nosso, né? Então vamos fazer um layout nosso no InDesign e para isso a gente precisa criar um arquivo novo. Então clicando aqui em criar novo, a gente vai visualizar essa aba aqui. E nessa aba tem salvo, impressão, web, dispositivo móvel. A gente vai trabalhar com uma configuração que é uma configuração para monitor, né? Seria para web. Mas se a gente clicar aqui, não vai ter uma opção HD TV, né? Uma opção de 1080. Então eu vou colocar aqui manualmente a opção de altura de 1080 por uma largura de 1920, que essa é a opção de tamanho, né, de uma TV Full HD. Depois a gente tem aqui algumas opções de orientação. Ela vai ser na horizontal. Se ela vai ser em páginas opostas, na verdade não vai ser uma página embaixo da outra. E quantas páginas vai ter? Para esse template eu vou determinar 8 páginas, só para ter uma ideia da quantidade. E depois também a gente tem a quantidade de colunas que vai ter o nosso projeto, a gente já pode botar aqui. Então vou colocar 8 colunas. E tem também o tamanho da margem, que está 36, acho que pode ser. Se a gente quiser mudar depois também dá para mudar. E a sangria, como isso não vai ser impresso, não precisa pensar aqui em sangria. Então é só apertar criar. Então, criado, vem aqui as opções 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As 8 pranchas aqui, né? As 8 telas do nosso trabalho já estão divididas com a margem e também com as colunas. Se vocês não tiverem essa mesma configuração aqui que eu tenho, vocês podem editar elas também. E geralmente quando a gente vem aqui em área de trabalho, a gente pode ajustar, né, algumas. Eu quero fazer um livro, daí todas as janelas aqui mudam para potencializar tu criar um livro. Quero fazer impressão e prova, aí vai ter impressão e prova também aqui. Mas como eu não tenho algo já pré-estipulado, né? Então eu vou deixar em essencial. Vamos ver se tem um clássico essencial aqui. Pode ser isso daqui. Mas acho que biblioteca eu não vou usar tanto. Eu vou botar aqui. Aqui é legal que a gente pode segurar e arrastar, né? Isso para qualquer software, não só para o InDesign. Mas o que eu mais vou usar nesse exercício são as páginas. Então eu vou tirar a página aqui e vou, quando chegar nesse azulzinho, ó, eu solto e daí aparece. Então vou deixar esse azulzinho localizado aqui e grande para eu poder mexer em todas as configurações. Todas as janelas elas são nesse formato e aqui tem uma aba onde a gente pode mudar algumas coisas e tem algumas informações. Então sempre que quiser mexer em alguma coisa, dá para mexer aqui, ó, opções de painel. Qual é o tamanho desse painel? Vou botar médio, grande, extra grande, jumbo. Vamos botar jumbo, vamos ver o que acontece. Então, olha o tamanho que fica
a nossa visualização aqui, mas também não precisa ser tão grande, né? Vou botar grande. E daí o tamanho da página mestre. Vou botar grande também para a gente conseguir visualizar de um tamanho legal. E está feito. Então aqui a gente vai conseguir tanto ver por aqui quanto por aqui a transformação das nossas páginas, né? Então se eu clicasse aqui e mexesse nessa minha primeira página, e se eu fizesse um quadrado preto, por exemplo, eu teria um quadrado preto só na minha primeira página. E daí eu teria que repetir todo esse quadrado em todas as páginas, caso eu quisesse o mesmo layout. O legal da página mestre é que tu, editando uma página mestre, daí tu vai para esse modo de isolamento aqui, tu pode criar algo dentro dessa página mestre, e o que acontece é que todas as páginas que estão relacionadas com essa página mestre, que tem a página mestre como guia, elas vão se transformar também no layout que tem essa página mestre inicial. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma ideia aqui de algum template e vai construir esse template em pelo menos 3 páginas mestre. E depois a gente passa aqui para as outras 8 páginas. Então aqui seria, nessa página A, seria uma página de apresentação, né? Então quero apresentar meu portfólio. Então o que pode ter? De repente um título aqui, né? Então vou escrever título. E vou botar minúsculo, né? Então vou botar, ao invés de 12, vou botar 120, que é um tamanho melhor aqui, né? E daí a fonte também, posso mexer em várias fontes, posso escolher qual fonte eu quiser. Vou usar a Gotham, que é a fonte da institucional, mas poderia ser qualquer outra, né? Roboto, Bebas, tem várias legais, além das clássicas, né? Eu acho que não tem problema usar clássicas, ou assim de um pacote que tem da Microsoft, porque daí qualquer computador que tu entrar que tenha Windows, tu vai ter essas fontes, né? Então, acho que é até melhor usar um Arial. Vamos usar um Arial Black. E aqui está o meu título. Eu posso alinhar esse título, então aqui tem algumas configurações, mas isso é com relação à caixa de texto, né? Então eu selecionando o texto, eu posso clicar aqui e centralizar ele. Então ele fica centralizado. Além disso, eu posso clicar apertando Ctrl B, que tem essa janela de opções de quadro de texto. Essa opção eu posso botar muito mais opções, né? Então, se eu quero um espaçamento interno, eu posso, por exemplo, pegar os 12 pixels de espaçamento interno e fazer mais um espaçamento além desse da coluna. E posso, por exemplo, alinhar o centro. Então, o título vai estar bem no centro. E aqui está o meu título. Eu, além disso, posso mudar também todas as questões do meu texto, né? Para isso eu tenho que abrir a janela de caractere aqui. Então vou cada vez adicionando mais aqui do que eu preciso, né? E daí depois eu posso salvar esse estilo de área de trabalho. Mas geralmente eu trabalho com caracteres e com parágrafo, né? Então nos caracteres, se eu quiser deixar ele com um espaçamento maior aqui, o título, por exemplo, fazer algo mais interessante assim, eu também posso. E depois eu vou copiar aqui. Eu apertei Alt e Shift para copiar, né, o elemento. E vou só trocar aqui para um narrow. Vou botar na verdade eu vou trocar de fonte. Vou botar uma Times. E vou deixar ela regular. Até porque não tem muitas variações, né? E daí aqui poderia ser coloque seu texto aqui. Mas na verdade tem que ser um pouquinho menor, né? Então vou botar isso aqui como tamanho 72.
Então tem esses dois de texto. Assim eu estou colocando uma coisa sobre a outra e não estou me preocupando muito com a organização, né? Mas se eu for colocar, por exemplo, um fundo, então eu quero um fundo colorido aqui. Deixa eu ver uma cor, amostra de cores. Não tenho cores interessantes na minha amostra de cores. Mas, por exemplo, eu quero essa cor. Como é que eu faço, né? Eu quero jogar para trás. Bom, tem alguns atalhos que eu posso usar isso, né? Mas daí eu quero clicar num, não quero clicar no outro. Como é que faz? É meio intuitivo demais. Para ficar algo mais correto, a gente pode usar os layers, que são essas camadas aqui, né? Então, junto com as páginas, eu também uso as camadas. E o que eu sempre faço? Eu coloco algumas camadas aqui, onde a primeira vai ser só o grid. Então eu escrevo aqui o grid. A segunda vai ser o fundo, vai ser essas imagens de fundo. A terceira vai ser alguma imagem auxiliar que pode ter, alguma imagem de destaque. E por último, mais em cima, o texto. Então, a princípio, com essas 4 informações eu consigo já fazer algo. Eu coloco também alguns grafismos. Caso eu queira adicionar algumas coisas, posso botar em cima da imagem e embaixo do texto. Então tudo que vai ser texto aqui, eu selecionando com Shift todos, eu vou passar tudo isso para texto. E tudo que é fundo aqui, eu passo para o fundo. Então essa vai ser a visualização aqui do meu template. Depois eu posso colocar algumas informações a mais, como por exemplo, vou sempre copiando aqui porque não tem muito problema. Opa! Só deixa eu abaixar o volume aqui. Eu posso colocar aqui alguma informação como data, disciplina, etc. E aqui eu vou deixar só como um identificador, né? Então eu vou botar aqui uns tamanho 24. Não é algo que seja importante e que a pessoa tenha que ler o tempo todo. Então vou deixar aqui nesse canto. E no outro canto, daí pode ser o curso que a pessoa está fazendo e o ano que ela está fazendo. Depois a gente vai editando. Percebam que aqui, né, eu estou reproduzindo para todos, né? Então se eu clicar num, porque todos estão relacionados a essa página mestre. Mas se eu não quero nenhuma página mestre relacionada, eu simplesmente tiro. E daí o que acontece é que eu tenho liberdade para fazer do jeito que eu quiser todas as outras. Mas se eu tiver preguiça de fazer um título, já está aqui, né? Um template título. Aplicando no teclado o atalho W, eu consigo ver isso, como é que fica a visualização, né? Então eu posso aqui organizar. Se eu tentar clicar em qualquer coisa aqui dentro da minha página, eu não consigo, porque ela está relacionada à página normal aqui. Então se eu quiser mudar alguma coisa, eu tenho que ir na página mestre e mexer e editar com relação a isso. Certo? Vamos ver o que mais dá para fazer aqui de template, né? Além desses. Então se eu quiser botar algum itemzinho também especial, vou botar aqui no canto só uma aplicaçãozinha. E daí eu jogo isso para o fundo, né? Continua no fundo. E do outro lado
eu posso fazer a mesma coisa. Ou não, na verdade, para trazer isso aqui para o outro lado, eu vou colocar aqui. E eu vou transformar isso aqui numa outra caixa de texto. Então, se eu quiser também, a partir desse quadrado aqui, fazer uma numeração de página, eu posso criar um texto, escrever qualquer número, escrever A, boto o tamanho que eu quiser, por exemplo, 36, ou menor, né, 24. E eu venho em tipo, inserir caractere especial, marcadores e número da página atual. Aí esse aqui ele transformou numa numeração. Então aqui eu posso também editar com Ctrl B, botar no centro, alinhar. Então aqui eu posso ajustar ele de várias maneiras. Então a gente vai colocando aqui. Eu vou botar ele bem nessa posição aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Então, o que acontece? Na hora de eu ver esse título aqui como página, vai me aparecer um página 1 aqui. Então, ele está ali numerando. Bom, daí eu quero fazer uma outra página aqui, mas não quero ser uma página exatamente igual ao título, né? Com certeza. Então eu posso copiar esse daqui. Então eu seleciono essa página mestre. E eu crio uma página nova mestre. E aplico dentro dessa página nova mestre a página nova. Daí nessa daqui eu vou ajustar ela. Eu vou fazer, por exemplo, algumas alterações. Então, eu vou querer, por exemplo, que esse título seja alinhado para esse lado aqui. Então vai continuar sendo um título, mas vai ser um título de capítulo ali, né? Então ele pode ser um pouquinho menor. Nos caracteres ele pode ser normal, né? De espaçamento. E esse texto aqui embaixo ele pode ser bem menor. Então vou botar aqui bem menor. E todos alinhados à esquerda. Então vou alinhar à esquerda esse também. Beleza? Muitas vezes a gente usa nesses trabalhos o Lorem Y. Então, o próprio InDesign às vezes gera o Lorem Y, mas se vocês quiserem, existem Lorem Y. Existem sites que geram esse Lorem Y e vocês podem copiar aqui um texto. O Lorem Y é só um texto que não representa nada de caracteres. Não é para se ler, mas é só para saber que ali vai ter um texto. Beleza? Uma coisa que me incomoda bastante é essa hifenização, não gosto muito, então eu posso vir aqui em parágrafo e tirar a hifenização, o que faz com que o texto fique um pouquinho maior, né? Mas a gente pode ajustar. Eu posso também mudar aqui a configuração, não, agora eu quero que fique só para esse lado aqui. Então dá para ser também, não tem problema nenhum. E essa aqui vai ser a minha segunda página, mestre. Então posso jogar aqui a página mestre 2. Então aqui eu vou editar as informações. E depois eu posso daí fazer uma terceira página mestre. Toda vez que eu faço isso aqui ele fica bloqueado porque está relacionado com a página anterior, né? Então o que eu posso fazer é clicar com Shift Ctrl e desbloquear tudo. E aqui eu posso daí, por exemplo, criar uma página só com
com uma imagem grandona aqui, legal, assim. Daí eu posso fazer um formato aqui. E esse é a minha terceira página mestre. Se eu quiser criar uma última também, vou criar mais uma. Vai ser o contrário, vai ser a imagem para cá e o texto para cá. Aqui eu vou botar daí imagens menores. Esses quadrados aqui, eles significam que são espaços onde a gente pode adicionar depois imagens, caso a gente queira produzir imagens aqui, né? Então coloquei 4 imagens aqui que vão ser aplicadas. Então esse é o meu formato. E daí depois eu posso ir jogando aqui, né? Então vai repetir aqui, vai repetir aqui, vai repetir aqui. Daí esse aqui vai ter esse. E daí os outros vão ser esse e esse. Ou para finalizar a apresentação, vem uma aba de finalização também. E esse é o formato. Daí o que me falta agora aqui é eu clicar em cada uma delas, então essa daqui, e ver o que eu preciso editar de informação para cada um deles. Então, o que eu vou editar aqui, por exemplo, é o título. Para eu editar o título na minha primeira página, eu clico Ctrl Shift e daí boto aqui a palavra correta que eu quero. Portfólio, por exemplo. E aqui eu clico 2 vezes e boto o que eu quero escrever. Quero que seja Stefan. Eu quero... Não quero em caixa alta. Quero normal. Stefan. Foi um pouquinho a mais. Toda vez que vai a mais, fica esse maisinho ali no canto. Então eu vou abrir aqui. Fernandes. E aqui vou botar a data. Então, e a disciplina é ferramentas. Deixa só ferramentas. Não. Ferramentas digitais, PP. E aqui o curso. Publicidade. Vou deixar em caixa alta. E propaganda. Daí se eu quiser conferir, aí essa é a primeira página. A segunda página, daí posso fazer a mesma coisa. E se eu ainda quiser, por exemplo, adicionar uma imagem aqui, eu posso. Então, por exemplo, eu quero botar uma imagem interessante aqui nessa camada. Posso botar. A única coisa que tem que cuidar é que aqui eu vou ter que botar na imagem, né? Na camada imagem. E vou pegar uma imagem aqui. Eu já baixei uma imagem de um banco de imagem. Eu jogo aqui e ajusto a imagem do tamanho. Então aqui teria mais uma opção, né? Então vou cada vez adicionando mais, alterando e tal. E fazendo do jeito que eu acho mais interessante. Que no caso não seria assim, seria assim.
Sempre cuidando com diagramação, né, com composição, para que fique algo interessante, esteticamente legal. E daí, cada um desses a gente vai alterando, vai ajustando, até chegar numa apresentação que fique interessante. Beleza? Depois eu mostro então para vocês qual foi o resultado final desse meu template. Certo?